Oi, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Vai, Papo Vem. Eu sou a Gaia Passarelli e hoje a gente vai conversar com a Gabriela Mazaro, que é diretora do Evolução Instituto de Ensino, uma escola de educação básica na Moca, em São Paulo. Papo vai, papo vem. Uma conversa para quem ativa o empreendedorismo. Bom, Gabriela, você tem 37 anos e assumiu a direção da escola fundada pelos seus pais durante a pandemia. E hoje você está aqui para contar um pouquinho sobre a sua trajetória como empreendedora. Tudo bom com você? Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, tudo ótimo. Então, como eu disse antes, foi na época da pandemia que você assumiu a gestão do Evolução Instituto de Ensino como diretora. Como que foi isso? Como que foi esse processo? Porque era um negócio fundado pelos seus pais, certo? Exato. A escola já existe há 26 anos e meus pais fundaram e levaram a escola sempre com uma participação familiar. Então, dentro da escola que eu me formei, tive o interesse inicial pela trajetória docente. Participei de outros papéis, como professora, coordenadora. E aí, nesse momento de pandemia, nós precisamos de um foco maior na tecnologia. Né? Então, em assuntos tecnológicos voltados para a educação. E nesse momento, a minha mãe decidiu estar um pouco mais ausente, já que não era uma área de grande interesse dela, né? Precisava de alguém que tivesse um domínio um pouco maior nessa área tecnológica, e foi aí que eu entrei para a direção da escola. Quando você fala área tecnológica, você está querendo dizer essa transição, né? Que todo mundo foi Exato. obrigado a fazer de uma hora para outra para o EAD, para o ensino à distância. Exato. Nós precisamos de uma hora para outra entrar no ensino remoto, né? Aulas síncronas, aulas assíncronas. Então, as plataformas de ensino, tudo isso chegou na educação de um dia para o outro, né? Foi ali em meados de março. Nós tivemos que adiantar um pouquinho as férias de julho para ganharmos um tempo para treinar professor, treinar a equipe, escolher mesmo as ferramentas que nós utilizaríamos com os alunos e fazer essa transição do que era ali totalmente presencial e a tecnologia era pouco utilizada, né, pelos professores. Então, era um assunto que estava ali, que todo mundo sabia que em algum momento ia ter que lidar com isso, mas a pandemia impôs de uma outra forma. Acelerou, Sim. Né? Então, assim, numa aula o professor usava um data show, um vídeo como um recurso. E aí, de uma hora para outra, o que era recurso precisou virar o básico. Então, foi uma transição mesmo dentro da escola. E você assumiu essa direção, né? Você assumiu esse processo. Exato. Você estudou na escola, inclusive, na sua juventude? Não. Não? Não, eu estudei em outro local, Tá. mas desde muito nova eu comecei a trabalhar na educação, né? E conta um pouco de qual foi a sua formação e como foi esse seu início de carreira Certo. na educação. Bom, a formação dos meus pais tem muito a calhar com a minha. Meu pai é advogado e minha mãe é pedagoga. Então, nessa família que vivia a educação diariamente, eu sempre tive a minha mãe como modelo de uma boa professora. Então, eu me apaixonei pela educação e logo com 16 anos eu já comecei a auxiliar ali a sala de aula dentro da escola que já era dela e gostei muito. Fui fazer outras faculdades, a minha primeira formação foi desenho industrial, porque a educação não é algo muito promissor no nosso país, então eu tentei outras vertentes, mas algo, né, me voltava sempre para a escola como algo prazeroso, algo que me dava realmente uma satisfação. Então, uma aí vocação, depois uma né? vocação. Depois eu fui fazer, depois do desenho industrial, fui fazer a pedagogia. E aí eu entrei depois da pedagogia em outras graduações na área da educação, como artes, história, né? E me especializei na pós-graduação com gestão escolar. Então, agora eu acabei meu MBA de gestão escolar e pretendo continuar o meu estudo nessa área, principalmente voltada para a inclusão dentro da escola. Perfeito. Quando você inclusão, você quer dizer
Inclusão de alunos, pessoas com deficiência. Exato. Tá. Exato. Esse é o meu foco hoje na escola. Hoje, principalmente depois da pandemia, nós temos muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, de uma maneira em geral. Então, quando a gente fala de inclusão, nós não falamos só daquele aluno que não tem uma mobilidade física, né? Nós falamos de inclusão de uma maneira em geral, incluindo a pessoa com dificuldade de aprendizagem no contexto escolar. Uhum. Então, esse é o meu foco de trabalho. E me conta um pouco mais sobre a escola hoje. Qual que é o tamanho dela? Quantos alunos? Nós somos uma escola de médio porte na região. Nós temos em torno de 350 alunos, com muitas salas de aula, laboratório, quadra, né? Um complexo esportivo com piscina dentro da escola. Hoje temos em torno de 60 professores dentro da escola. Bastante, uma equipe grande, uma né? equipe Quer grande. Dizer, eu que não trabalho com gestão escolar não consigo ter muito uma ideia, mas me parece uma equipe grande para coordenar. É uma equipe bem grande. Então, minha área de coordenação é composta por 5 coordenadores Tá. que me ajudam nessa empreitada, né? Não dá para fazer isso sozinha. Então, é uma demanda grande. 350 alunos que são divididos em quantas séries? Desde o berçário. Hoje a nossa escola atende desde o berçário, que são crianças ali com 4 meses de idade, né? Nossa, que as mães estão retornando ao trabalho, né? Até o 9º ano. Né? Então, nós temos nessa escola, nesse prédio, até o 9º ano, que são crianças em torno de 14, 15 anos. Uhum. Nosso próximo objetivo é abrir o ensino médio mesmo. Então, estamos arrumando prédio, colocando elevadores, né? Trabalhando com essa questão para autorização do ensino médio. E como diretora, imagino que você tem que conciliar diferentes funções, né? Por exemplo, você também precisa olhar para o lado financeiro, junto do lado pedagógico, administrativo. Como que você junta todas essas coisas? A administração é um desafio para mim, principalmente porque minha formação é pedagógica, né? Então, a minha tendência no dia a dia é sempre olhar como que está acontecendo a aula, como que está o planejamento do professor, se o aluno está aprendendo direitinho. Então, ir para o lado administrativo não é algo que brilha nos meus olhos. Então, eu precisei formar uma equipe para isso. Então, hoje eu tenho uma equipe de RH, uma equipe de pagamentos, uma equipe de financeiro, né? Uma equipe de atendimento. Então, eu fui formando equipes que me ajudam nessa parte que eu não tenho tanto domínio e tanta vontade de participar, né? Aí tem duas coisas, né? Tem primeiro o lado de não ter tempo para fazer tudo, porque a gente também, como seres humanos, a gente também Sim. tem um limite. Sim. E segundo, que é bom você se cercar de pessoas que têm especialização nessas áreas. Exatamente. Né? Com certeza, com uma equipe, eu vou muito melhor do que sozinha. Do que tendo que resolver tudo sozinha. Exatamente. E aí eu não tenho essa questão de tanto acúmulo de trabalho, né? Eu compartilho com os meus colegas e cada um faz o que tem de melhor dentro da sua área, né? Então, com certeza, quem trabalha com RH sabe de questões que eu não lido no dia a dia. Inclusive questões técnicas complexas. Exatamente, não é fácil. Nem um pouco. Então, eu precisei realmente procurar parceiros, não só como funcionários dentro da escola, mas empresas que dão assessoria, né? Assessoria contábil, assessoria financeira. Então, até uma assessoria, por exemplo, de medicina do trabalho. Então, eu tenho parceiros de trabalho. E a gente está gravando a entrevista agora no momento que você está gestante. Então, você vai ter que se ausentar daqui a pouco. E daí é bom que você tem todas essas pessoas ao seu redor que vão segurar um tanto a onda ali enquanto você não estiver. Sim. Espero que sim. E eu tenho certeza que eles farão um trabalho assim com muito carinho. O que move a escola é o carinho, é o amor, é a vontade que o aluno se desenvolva, né? Então, isso com certeza não falta nas pessoas que estão ali envolvidas na rotina da escola. Mas, como empreendedora, eu não conto em ficar muito tempo afastada da escola. Então, eu estou me cercando de recursos que vão possibilitar que eu continue trabalhando mesmo que da minha casa, né? Então, nós equipamos a escola com câmeras, com meios de comunicação que dá pra gente interferir, né? Acompanhar, interferir. E as pessoas é realmente fator determinante.
as pessoas que estão ali na equipe. Sim, nas quais você confia. Porque Totalmente. sem confiança a coisa também não Exatamente. vai. Você falou de ter que, né, preparar a escola para esse momento, se preparar para esse momento. Mas voltando um pouco pro momento ali da pandemia, quais foram os seus principais desafios nessa missão de tornar a escola mais digital? Bom, o principal desafio foi fazer a aula chegar até o aluno. Porque mesmo que os alunos tivessem acesso à tecnologia, a maioria é voltada para o adulto da casa. Então, que também tinha que usar o notebook para o seu trabalho. Então, aí foi o principal dilema, entender como cada família organizaria o seu dia a dia, para saber em que momento aquele aluno assistiria a aula, qual atividade seria mais adequada, como eu poderia chegar com eficiência naquela criança, porque não adiantava eu falar, bom, eu vou abrir a aula da 1 às 6 da tarde e o aluno que se vire. Não, eu tinha ali várias possibilidades. Eu tinha um aluno que conseguia assistir a aula, como eu tinha um aluno que ia assistir a aula às 9 da noite, quando o pai parava de trabalhar e o computador ficava ali para ele. Então, trabalhar essas múltiplas opções de ensino foi realmente o difícil. Na minha clientela, todos possuíam um computador, um celular, um tablet, algo que poderiam usar na sala de aula. Então, realmente foi essa questão de trabalhar, inclusive com a própria equipe, essa disponibilidade em atender o aluno de uma forma individual. Então, se esse aluno pode entregar o trabalho de noite, nós vamos receber o trabalho à noite. Se esse aluno pode assistir a aula de manhã, ele vai assistir a aula gravada de manhã e ele vai mandar uma mensagem com a dúvida dele e nós estamos ali para atendê-lo. Então, foi esse o maior desafio, encontrar a individualidade de cada caso e atendê-la. Nossa, que difícil. Foi. Que difícil. E tudo isso rápido, né? Tudo isso rápido. E isso mudou o contexto da educação, né? Hoje a nossa escola, ela se desenvolve cada vez mais e muitos alunos da região nos procuram por esse trabalho individualizado, porque ficou como característica da escola. Porque é essa a realidade hoje, né? Uma criança não é igual a outra. Então, a escola precisa compreender isso daqui. Aquele padrão de aula homogênea, onde antigamente, na nossa época, o professor entrava e dava a mesma aula para 30 alunos. Isso ficou no passado. Não existe mais. Não existe. Aí aquela família que pode ajudar no fim de semana, aquela que vai ajudar à noite, aquela que não vai ajudar nunca. Então, estão todos ali na mesma sala. Então, a escola precisa compreender essa individualidade. Precisa ajudar todos eles. Precisa. Nessa jornada de transformação digital, eu imagino que você tenha precisado contar com parceiros para dar conta de tanta coisa, assim como você conta com as suas equipes, né, na escola, ali no dia a dia. E você é cliente Bradesco Empresas e Negócios. E via Bradesco Empresas e Negócios, você aderiu a uma solução bem bacana, que é o produto Recebimentos Cobrança, que permite a emissão de boletos em poucos segundos e também em lote, o que imagino que é uma mão na roda de economia de tempo, não é? Demais. Facilitou demais os processos da escola, porque com toda essa tecnologia chegando no ambiente escolar, nós precisamos pensar em soluções para os pais, que já não tinham o mesmo formato de ir até a secretaria da escola para pagar uma taxa, né, um passeio, uma mensalidade, uma cantina. Então, o Bradesco ele trouxe algumas soluções para a nossa rotina que facilitou esse processo, tanto da escola, porque uma questão muito forte dentro da escola tem que ser a segurança das crianças. E quando não tem movimentação de dinheiro, né? Isso facilita muito, porque você não chama atenção. A nossa comunidade escolar sabe que ali na secretaria não tem entrada e saída de dinheiro. Então, isso traz um fator de segurança para as crianças. E aí, o Bradesco trouxe essa solução de recebimento. Então, tudo hoje é feito digitalmente. Então, o pai ele compra, por exemplo, na cantina da escola através do recebimento do Bradesco. Certo. E como que eles recebem, como que os pais responsáveis recebem esses boletos, por exemplo? Nós temos um aplicativo como uma agenda virtual para cada aluno, onde cada pai tem seu login e senha. E nessa agenda, eles recebem tudo que é
proveniente do ramo escolar. Então, desde notas, faltas, ocorrências, assim como a parte financeira também. Então, eles recebem o boleto, eles conseguem fazer a recarga na cantina, eles pagam taxas de passeios, de livros, taxas que percorrem ali o dia a dia da escola, tudo por esse aplicativo. E como que os responsáveis, no geral, receberam a novidade de ter que instalar um aplicativo, aprender a mexer nele? Foi um processo tranquilo? Não, não foi um processo tranquilo e não é ainda, porque as pessoas têm dificuldade de entrar, de acessar, então a nossa equipe ela é toda formada para dar esse tipo de orientação. Porque cada pessoa é uma pessoa também, né? Exato. Igual você estava falando dos alunos, cada aluno é um aluno, os responsáveis também. Tem um que Exato. leva mais fácil, o outro que não. Famílias que conseguem e dominam o aplicativo, o sistema, e outras famílias que têm mais dificuldade. Então, nós estamos ali para ajudar. E mesmo assim, quando a família precisa, nós mandamos o boleto pelo WhatsApp, nós facilitamos esse meio para que ele consiga receber o material que ele precisa. Manda pelo e-mail se for o caso. Exatamente. Mas é que, de qualquer forma, durante a pandemia se impôs essa realidade que os pais não estavam lá para pagar na secretaria. Né? Exatamente. Nós não tínhamos nem poderíamos, né, ter essa movimentação para a segurança das pessoas. Sim. Então, o aplicativo ajudou bastante. Tem também essa vantagem de não precisar pagar no banco X ou no banco Y, né? Pode pagar em qualquer banco. Mas me conta, como que você ficou sabendo dessa solução específica do Bradesco Empresas e Negócios nesse momento que vocês estavam precisando tanto? Foi através do nosso gerente, né? Gradativamente ele ia trazendo soluções para nossa rotina, tanto com o Pix quanto com os boletos, né, individuais ou em lote. Então, a todo momento, o Bradesco nos apresentou esse apoio na administração da escola com os seus produtos. Bom, agora eu vou fazer contigo uma brincadeira que é tradicional aqui do Vai, que é o bate-pronto. Funciona assim, eu faço a pergunta e você responde sem pensar muito, você responde o que vier na tua cabeça na hora, também explicando o porquê, tá? Certo. Então vamos lá, são 3 perguntas só. Primeiro, o que é mais gostoso, ensinar ou aprender? Os dois, não dá para separar. Quando a gente ensina, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente ensina, não dá para separar. Não consigo escolher um. Perfeito. Você tem que definir o diferencial da sua escola em uma palavra. Qual seria? Individualizado. Por quê? Cada aluno é único dentro da evolução. E isso é uma coisa que vocês conseguem aplicar no dia a dia. Sim. Nos esforçamos para isso, porque cada criança precisa ter a sua característica dentro do seu plano de ensino. Você é formada em pedagogia, mas hoje também atua como empreendedora. O que é mais difícil? Estar em sala de aula ou gerir um negócio? Gerir um negócio. Por quê? Sala de aula é a minha paixão. Então, ali eu tô realizada, eu estou onde eu sei fazer de melhor. É o que eu sei fazer de melhor. Agora, gerir um negócio envolve muitas questões que nem sempre são confortáveis. Então, nessa relação de escola, por exemplo, não é o aluno, é a família, é o prestador de serviço, é o colaborador, né? Então, são muitas pessoas e gerir um negócio nem sempre te coloca num papel de você tomar as melhores atitudes, as mais agradáveis. Né? Então, muitas vezes você precisa tomar uma atitude que não vai ser tão legal para outra pessoa, mas você precisa pensar no coletivo. Né? Então, não é algo que você está sempre confortável. Sala de aula já é algo que realmente me tira, assim, sorrisos. Mesmo quando não está confortável, você está fazendo algo que você sabe que está... que eu gosto pessoas, e que eu né? acredito, exatamente. Tem um objetivo maior, né? De educação, de missão, de princípios. Então, realmente é uma paixão. Espero, então, que você passe ainda muitos anos coordenando salas de aula, porque dá pra ver na sua cara que é o que você realmente gosta de fazer. Mas voltando ao nosso papo, a gente vai falar de uma coisa que também é desconfortável, que é a inadimplência. Sim. Que apesar de desconfortável, é uma realidade, né? É um fantasma que, de alguma forma, assombra todo empreendedor que trabalha com serviços. Como a solução recebimentos cobrança do Bradesco ajuda vocês nesse sentido? Bom, o fato das mensalidades da escola serem cobradas através de boletos já gera
uma questão para o cliente, que é o encargo, os juros, a multa por atraso. Isso já policia, disciplina o recebimento da escola, né? Então, nós temos uma data que nós, inclusive, temos um desconto para quem paga pontualmente. Então, isso já facilita bastante o processo de recebimento. E tem essa segurança dos boletos serem registrados. Então, isso passa uma organização financeira maior para a equipe, né? Através do cálculo de juros, multa, né? E até o desconto de pontualidade para quem paga no dia. Bom, tudo isso ajuda muito na questão da organização, que, claro, é importantíssima, tanto para você quanto para os responsáveis pelos alunos. Agora, também, no seu caso, tem um fator muito grande de coragem, né? Exige muita coragem ali no dia a dia para lidar com esse aspecto tão importante das vidas de todos os envolvidos. Tem algum conselho que você quer passar para quem está ouvindo a gente agora e pensando sobre isso? Pensando sobre entrar no meio educacional? O único conselho que eu daria para quem quer entrar na educação é fazer com amor, com carinho, né? Pensando realmente no seu objetivo, que é a educação para um futuro, né? Para o futuro da nossa sociedade. Não existe outra vertente para trabalhar com a educação, senão o amor, senão a afetividade, senão o acreditar que é um meio realmente de modificar a sociedade que nós vivemos. Esse seria o único conselho. E a outra coisa, complementando o que você falou, não existe outra forma de mudar a sociedade que não pela educação. Exatamente. Né? Não existe. E agora, para encerrar, me conta, sua família ainda atua na educação? Sim. Não diretamente na escola, mas com outros projetos. A minha mãe, ela trabalha com assessoria educacional, escreve alguns livros e está destinada à área de orientação às famílias. E o meu pai continua na área do direito, trabalhando com algumas vertentes, inclusive no ramo escolar. Sua mãe é autora de livros mais para os livros pedagógicos ou livros voltados para educadores? Pedagógicos. Que legal. Uma família que tem escritor e professor, achei demais. Exatamente. Maravilha, Gabriela. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Espero que você continue inspirando mais pessoas a trabalhar com educação por aí. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí. Esse foi mais um episódio do Papo Vai, Papo Vem, o videocast do Vai. E se você empreende ou pensa em empreender, já sabe, seja cliente Bradesco, Empresas e Negócios e aproveite soluções como o Recebimentos. Acesse agora mesmo banco.bradesco/recebimentos e conheça todos os benefícios. Nós ficamos por aqui. Confira mais dicas de empreendedorismo no portal Vai da Globo.com. Até o próximo episódio.